O meu marido disse-me que a viagem de fim de semana da família dele era apenas um reencontro. Depois descobri que era a luxuosa festa de noivado do irmão dele. Não fui convidada, por isso publiquei uma selfie a esquiar nas pistas. Horas depois, o meu telemóvel explodiu. Afinal, arruinei a noite perfeita deles. O telemóvel do Noah vibrou às 7h30 da manhã. Pegou nele mais rápido do que alguma vez o vi mexer-se. Mesmo quando o chefe ligava durante o jantar, os polegares dele deslizavam pelo ecrã. Os olhos a lerem a mensagem que acabará de chegar. Depois fez algo que fez o meu café saber amargo na boca. Apagou a mensagem sem dizer uma palavra. Está tudo bem? Perguntei, a barrar a torrada enquanto observava com a visão periférica. Só a mãe, disse ele, pousando o telemóvel virado para baixo. A família vai fazer uma pequena reunião no lago este fim de semana. Nada de especial. A maneira como ele disse nada de especial fez-me parar. A família do Noah não fazia coisas casuais. Planeavam um jantar de Natal com 3 meses de antecedência. Enviavam convites formais para churrascos no quintal. Nada na família Fletcher era alguma vez apenas nada de especial. Parece agradável, disse eu com cuidado. Qual lago? O do costume. Sabes, onde fomos no aniversário do pai no ano passado. Ele já se estava a dirigir a máquina de café. De costas para mim. Só o pessoal antigo. Golfe. Conversas aborrecidas sobre o mercado de ações. Ias odiar. Obrigada por ouvires uma história que muitas mulheres vivem. Se acreditas na honestidade e na verdade familiar, subscreve gratuitamente para apoiar mais mulheres. Agora, aqui está como aquele fim de semana mudou tudo. Lembro-me desse fim de semana no lago. O pai dele passou 2 horas a explicar obrigações municipais a quem quisesse ouvir. A mãe dele criticou todos os pratos do restaurante. A irmã tirou 47 fotos da salada dela. Ele não estava errado. Estava completamente entediada. Bem, talvez eu pudesse ir por parte do tempo, sugere. Não me importo com as coisas aborrecidas se isso significar passar tempo com toda a gente. Noah virou-se e por um segundo algo passou-lhe pelo rosto. Medo. Pânico. Desapareceu tão depressa que quase me convenci de que tinha imaginado. Amor, sinceramente, ias estar miserável. A mãe já se está a queixar da umidade. O pai vai levar aqueles tacos de golfe de que nunca se cala. E sabes como a Jaime fica quando bebe demasiado vinho. Aproximou-se e beijou-me na testa. Além disso, não disseste que a Dana e a Mel estavam a planear algo para este fim de semana? Isso era verdade. A Dana tinha mencionado que queria ir esquiar, e a Mel andava semanas a dizer que precisava de uma escapadela com as amigas. Estava indecisa, principalmente porque me sentia culpada por deixar o Noah sozinho. Mas se ele ia estar com a família de qualquer maneira, acho que posso ligar-lhes, disse. Perfeito. Ambos vamos divertir-nos. Apertou-me o ombro e subiu para se preparar para o trabalho. Fiquei ali por um momento, a olhar para a chávena de café vazia dele. Algo ainda parecia errado, mas não conseguia identificar o que. Talvez fosse a maneira como agarrou o telemóvel. Talvez fosse a rapidez com que sugeriu uma alternativa quando mencionei ir com ele. Ou talvez fosse só a minha imaginação alimentada por 5 anos a sentir-me como uma estranha na família dele. A verdade é que a família Fletcher nunca me aceitou realmente. Não era nada dramático ou óbvio. Nada de discussões ou portas a bater. Era mais subtil do que isso. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Piadas internas das quais não fazia parte. Tradições de Natal que, de alguma forma, aconteciam sempre quando eu não estava por perto. No último Natal, pensei que as coisas estavam finalmente a melhorar. A mãe dele até elogiou o gratinado de feijão verde que levei. O pai perguntou sobre o meu trabalho na empresa de marketing. A Jaime até me mostrou fotos do novo apartamento. Parecia progresso, como se, depois de 5 anos de casamento, estivesse finalmente a tornar-me parte da família em vez de apenas a mulher do Noah. Mas agora, ao pensar nisso, percebi que todos tinham sido educados, cordiais, não exatamente calorosos, mas também não hostis. Era o tipo de interação que se tem com conhecidos, não com família. O tipo de sorriso que se dá ao vizinho que não se conhece bem, mas com quem se quer manter as coisas agradáveis.
Liguei a Dana durante a minha pausa para almoço. Então, sobre aquela viagem para esquiar, disse quando ela atendeu, ai meu Deus, sim. A Mel tem verificado o tempo obsessivamente. A neve vai estar perfeita este fim de semana. O entusiasmo da Dana era contagiante. Estás livre. Sei que normalmente passas os fins de semana com o Noah. Ele tem um programa com a família. Por isso sou toda tua. Excelente. Já vi alguns alojamentos. Há um sítio querido a cerca de 3 horas para norte. Nada de especial, mas tem lareira e servem um chocolate quente incrível. Pela primeira vez no dia, senti-me genuinamente entusiasmada com alguma coisa. Reserva. Eu levo os snacks. Nessa noite, mencionei a viagem de esqui ao Noah enquanto preparávamos o jantar juntos. Ele estava a cortar legumes para o salteado e eu estava a marinar o frango. Era uma das nossas rotinas preferidas. Cozinhar juntos, falar sobre o nosso dia, planear o fim de semana. Parece perfeito, disse ele. Mas não estava a olhar para mim. Ele estava intensamente concentrado em cortar aquelas cenouras como se fosse a tarefa mais importante do mundo. Quando é que vais para o lago? Perguntei. Sexta tarde. Provavelmente vou conduzir depois do trabalho. Raspou as cenouras para a frigideira. Volto no domingo à noite. Nada de muito emocionante. Diz à tua família que mando cumprimentos. Vou dizer, mas algo no tom dele sugeria que não ia. Essa noite não consegui dormir. O Noah estava deitado ao meu lado, a respirar de forma regular. Mas eu conseguia perceber que ele também não estava realmente a dormir. Havia uma tensão nos ombros dele, uma rigidez que não existia em noites normais. Queria perguntar-lhe o que se passava, mas tinha medo da resposta. Ou talvez tivesse medo que ele me dissesse que não se passava nada e eu tivesse de fingir que acreditava. Em vez disso, fiquei ali a pensar em todas as vezes em que me senti uma estranha na família dele. As festas de aniversário para as quais não fui convidada. As mensagens de grupo das quais não fazia parte. A forma como as conversas mudavam quando eu me juntava a eles. Como se estivessem a falar uma língua diferente da qual eu não era fluente. Sempre me disse que era apenas a dinâmica deles. Algumas famílias são tão unidas que fazem os de fora sentirem-se excluídos, mesmo sem quererem. O Noah amava-me, e isso era o que importava. A família dele acabaria por aceitar-me, mas deitada ali no escuro, não conseguia afastar a sensação de que esse um dia talvez nunca chegasse. Na manhã seguinte, o Noah já tinha saído quando acordei. Tinha deixado um bilhete no balcão da cozinha. Reunião cedo. Diverte-te a esquiar. Love you. Fiquei a olhar para aquele bilhete durante muito tempo. Love you. Não I love you. Apenas love you. Era uma coisa pequena, talvez insignificante, mas parecia mais uma prova num caso que eu não queria construir. Fiz a mala com o equipamento de esqui e tentei afastar as dúvidas. Talvez estivesse a pensar demasiado em tudo. Talvez a sensação estranha no estômago fosse apenas ansiedade por passarmos o fim de semana separados. Não passávamos muitos fins de semana separados, e talvez isso me estivesse a deixar paranoica. Antes de sair para a montanha, decidi colocar um pequeno bilhete na mala do Noah. A Dana e a Mel tinham escolhido uma mesa de canto perto da janela, e eu estava enroscada numa poltrona enorme, a aquecer as mãos em volta de uma caneca de chocolate quente com chantilly e mini marshmallows. O ar da montanha tinha estado fresco e perfeito toda a manhã, e as minhas bochechas ainda estavam rosadas do frio. Deviam publicar aquela foto que te tirei no cume, disse a Dana, a percorrer o telemóvel. A luz estava incrível. Peguei no meu telemóvel, ainda a sorrir depois da nossa descida matinal pelas pistas intermédias. O meu Instagram era geralmente bastante calmo, maioritariamente fotos de café, pores do sol e os jantares ocasionais que eu e o Noah fazíamos juntos. Mas a foto que a Dana tinha captado era genuinamente bonita. Eu, de pé contra o fundo das montanhas cobertas de neve, o meu casaco de esqui brilhante contra a paisagem branca, a luz do sol a refletir no meu cabelo. Abri a aplicação e comecei a escrever uma legenda sobre neve fresca e terapia de montanha. Foi então que a vi. A notificação mostrava uma foto marcada pela tia do Noah, a Carol, alguém com quem tinha trocado cumprimentos em encontros de família, mas que nunca conheci bem. A foto de perfil dela era pequena, mas dava para ver o que parecia ser um local sofisticado atrás dela.
A pré-visualização da legenda dizia: tão orgulhosa do noivado do meu mais novo. O meu dedo pairava sobre a notificação. Noivado do mais novo. A família do Noah só tinha 2 filhos, ele e o irmão, o Marcos. O Marcos era o mais novo, mas andava a namorar com a Sarah há 3 anos sem qualquer menção a casamento. Pelo menos, que eu soubesse. Toquei na foto. A imagem encheu o ecrã. E tudo dentro de mim ficou gelado. Era Carol, a sorrir num vestido cor de vinho, de pé sob um lustre de cristal elaborado. Atrás dela, via-se mesas redondas com toalhas de linho creme, centros de mesa florais e o que parecia ser uma pequena pista de dança. Aquilo não era um reencontro de família no lago. Aquilo era uma festa. Uma festa elegante e cara. Li a legenda completa. Tão orgulhosa do noivado do meu sobrinho mais novo. Marcos e Sarah, são perfeitos juntos. Que noite mágica a celebrar o amor. As minhas mãos começaram a tremer. Aproximei a imagem, à procura de rostos familiares. Lá estava, numa mesa perto da pista de dança, a mãe do Noah. Ela estava a usar o vestido azul marinho que a ajudei a escolher para o aniversário de casamento no ano passado. Estava a rir-se, a erguer uma taça de champanhe, num brinde, ao que parecia. Percorria as contas marcadas. O Marcos estava marcado, a Sarah estava marcada, e ali, no canto da foto, mal visível, mas inconfundivelmente presente, estava o Noah, o meu Noah, num fato preto que eu nunca tinha visto antes. O cabelo estava perfeitamente penteado, não era o estilo casual de fim de semana com que tinha saído de casa. Estava a abraçar o Marcos, ambos a sorrirem como se tivessem acabado de ganhar a lotaria. Ao lado deles, a Sarah limpava lágrimas dos olhos, a mão esquerda estendida a mostrar o que parecia ser um anel de diamantes considerável. Está tudo bem? Perguntou a Mel, espreitando por cima do próprio telemóvel. Pareces que viste um fantasma. Não consegui responder. Estava demasiado ocupada a percorrer as contas marcadas, a encontrar mais fotos, mais provas da mentira em que tinha vivido. A irmã do Noah, a Jaime, tinha publicado um carrossel de imagens da festa. A primeira mostrava ela e a Sarah abraçarem-se, ambas com vestidos elegantes. A segunda era uma foto de grupo de toda a família, todos vestidos a rigor, taças de champanhe na mão. A terceira era o Noah a fazer um discurso num suporte de microfone, com a mão estendida a apontar para o Marcos e a Sarah. O meu marido estava a fazer um discurso na festa de noivado do irmão. Uma festa de noivado de que eu não sabia nada. Uma festa de noivado para a qual não fui convidada. Continuei a fazer scroll, a respirar com dificuldade. Havia fotos do jantar, vários pratos servidos em porcelana fina, copos de vinho a brilhar à luz das velas. Imagens do pai do Noah a oferecer a Sarah o que parecia ser um colar de herança de família. Vídeos do Marcos a ajoelhar-se à frente de toda a família enquanto todos aplaudiam. Todas as pessoas com quem partilhei natais, troquei prendas, falei educadamente em tantos encontros familiares, estavam todas lá, todas a celebrar, todas incluídas, todas parte de algo de que fui deliberadamente excluída. Encontrei um vídeo na história da Jaime que mostrava o momento do pedido. O Marcos claramente tinha planeado aquilo como parte da festa, ajoelhando-se enquanto alguém tocava piano ao fundo. A família estava reunida em círculo à volta do casal, e eu podia ver o Noah bater palmas entusiasticamente, o rosto iluminado por uma alegria genuína. O meu coração batia tão forte que conseguia ouvi-lo por cima do burburinho no chalé. Liguei ao Noah sem pensar, o dedo a carregar no contato antes que conseguisse parar-me. Tocou uma vez, 2, 3, depois voicemail. Olá, chegou ao Noah. Deixe mensagem e eu retorno. Desliguei sem dizer nada. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Esperei 30 segundos e voltei a ligar. Voicemail. Depois o meu telemóvel vibrou com uma mensagem dele. Não posso falar. Foi só isso. 2 palavras. Não ligo-te depois. Nenhum estou a jantar. Falo mais tarde. Só não posso falar. Como se eu fosse uma operadora de telemarketing a interromper a noite dele. Fiquei a olhar para aquelas 2 palavras até se desfocarem. Não pode falar com a esposa. Na noite em que o irmão ficou noivo, numa festa sobre a qual me mentiu, num evento de que me excluiu deliberadamente. Levantei-me de repente, a cadeira a arrastar-se pelo chão. Preciso de apanhar ar,
Murmurei a Dana e a Mel. Queres companhia? Perguntou a Dana, com preocupação na voz. Não, só, preciso de um minuto. Fui até a casa de banho do chalé, as pernas trêmulas. O espelho por cima do lavatório refletia um rosto que mal reconhecia. As minhas bochechas ainda estavam coradas do frio, mas os olhos pareciam vazios. Chocada, agarrei-me à borda do lavatório e encarei o meu reflexo. Era invisível para ele? A pergunta veio de um sítio profundo, um sítio que eu tentava evitar há 5 anos. Todos aqueles encontros de família onde me sentia uma estranha. Todas aquelas piadas internas das quais não fazia parte. Todas as vezes em que me convenci de que estava a ser demasiado sensível. Que estava a imaginar a distância, a exclusão. Mas isto não era imaginação. Isto era real. Era uma família a escolher celebrar um dos momentos mais importantes sem mim. Era o meu marido a mentir-me na cara, a escolhê-los a eles em vez de mim, a escolher o conforto deles em vez dos meus sentimentos. As lágrimas vieram, mas não da maneira que eu esperava. Sem soluços dramáticos ou explosões de raiva. Apenas um fluxo silencioso e constante que parecia algo a partir-se dentro de mim. Limpei-as com toalhas de papel ásperas, mas continuaram a cair. Pensei no pequeno coração que tinha colocado na mala dele. Será que ele sequer o encontrou? Será que leu meu bilhete com saudades enquanto abotoava o fraque, a preparar-se para uma festa que nunca tencionou contar-me? O meu telemóvel voltou a vibrar. Por um momento, a esperança tremeu no meu peito. Talvez fosse o Noah ligar de volta, pronto para explicar, pronto para pedir desculpa. Era uma notificação do Instagram. A Jaime tinha publicado uma nova foto. A família reunida à volta de um piano a cantar qualquer coisa em conjunto. O Noah estava lá, com o braço à volta dos ombros da mãe, o rosto iluminado por uma felicidade que raramente via em casa. Fechei a app e salpiquei água fria no rosto. Quando voltei a olhar, a mulher no espelho parecia diferente. Não apenas magoada, mas zangada. Não apenas excluída, mas traída. Voltei para junto da Dana e da Mel, que fingiam estar absorvidas nos telemóveis, mas claramente preocupadas comigo. Mudança de planos, disse, a minha voz mais firme do que me sentia. Quero esquiar até fecharem as pistas. Quero esquiar até estar tão cansada que não consiga pensar em mais nada. Porque pensar nisto, no que significava, no que viria a seguir, era demasiado para aguentar num chalé acolhedor com chocolate quente e amigas preocupadas. Precisava da montanha. Precisava da velocidade do frio e da exigência física pura de me manter de pé enquanto o mundo tentava derrubar-me. Precisava de continuar em movimento, porque se parasse, podia desmoronar-me completamente. Na manhã seguinte, chegou cedo demais. Tinha esquiado até as pernas arderem e os pulmões doerem. Mas o sono foi esquivo. Sempre que fechava os olhos, via aquelas fotos no Instagram. O sorriso genuíno do Noah na festa do irmão. A família reunida em celebração. O espaço vazio onde eu devia estar. A Dana bateu à minha porta às 7h30 com café e determinação. Vamos. Raio de sol. Neve fresca e céu limpo. As montanhas estão a chamar. Vesti o casaco de esqui, grata por amigas que sabiam quando empurrar e quando deixar estar. O ar da manhã era cortante e limpo, a cortar a névoa na minha cabeça. Apanhamos o teleférico até o pico mais alto, e pela primeira vez desde que abri aquela publicação no Instagram, senti algo parecido com paz. No cume, o mundo estendia-se abaixo de nós em branco infinito. O sol brilhava contra a neve, fazendo tudo brilhar como diamantes espalhados. Outros esquiadores pontilhavam as encostas como manchas coloridas, mas lá em cima, parecia que tínhamos a montanha só para nós. Isto é incrível, disse a Dana, a tirar o telemóvel. A luz está perfeita. Deixa-me tirar-te uma foto. Quase disse que não. A última coisa que queria era posar para fotos quando meu casamento estava a desmoronar-se a 3 horas dali. Mas havia algo na vastidão das montanhas, na forma como a luz do sol aquecia o meu rosto apesar do ar frio, que me fez acenar. Está bem, mas que seja rápido. Quero descer antes de chegarem as multidões. A Dana posicionou-me de costas para o vale, os picos intermináveis a estenderem-se atrás de mim. Olha para mim, disse ela. Agora vira o rosto para o sol. Perfeito.
Fechei os olhos por um momento, deixando o calor lavar as pálpebras. O mundo parecia suspenso lá em cima, silencioso, exceto pelo som distante do vento nas árvores abaixo. Quando abri os olhos, a Dana já me mostrava o resultado. A foto era bonita de uma forma que me surpreendeu. As minhas bochechas coradas do frio, o cabelo a apanhar a luz onde escapava do gorro. Mas foi a minha expressão que me apanhou de surpresa. Parecia tranquila, genuinamente serena. As rugas de preocupação que estavam cravadas à volta dos olhos há meses tinham desaparecido com o ar da montanha e o sol. Manda-me, disse eu. Quero publicá-la. De volta ao chalé uma hora depois, sentei-me com o telemóvel e aquela foto a tentar encontrar palavras que combinassem com o que sentia. A traição ainda lá estava, ainda afiada, mas agora misturada com outra coisa. Uma clareza que não sentia há anos. Escrevi e apaguei meia dúzia de legendas. Terapia de montanha. Genérico demais. A encontrar paz em lugares altos. Vago demais. Às vezes é preciso subir alto para ver com clareza. Filosófico demais. Depois olhei outra vez para a foto. O meu rosto virado para o sol, completamente presente naquele momento, e as palavras surgiram sem esforço. Afinal, as montanhas foram mais acolhedoras do que algumas famílias. Publiquei antes que pudesse duvidar. A resposta foi imediata. A Dana, sentada à minha frente, olhou do telemóvel com as sobrancelhas erguidas. Uau, isso foi ousado, disse ela. Respeito isso. A Mel inclinou-se para ler a legenda e assobiou. Rapaz, acabaste de declarar guerra, mas não parecia guerra. Parecia verdade. Verdade simples e limpa. Depois de meses a fingir que tudo estava bem, o meu telemóvel começou a vibrar em minutos. Primeiro vieram os gostos. Amigos do trabalho, colegas da faculdade, vizinhos que me conheciam bem o suficiente para ler nas entrelinhas. Depois vieram os comentários. A minha colega Jéssica, estás bem, Ann? A minha vizinha, Dona Rodrigues, as montanhas nunca julgam. A enviar amor. A minha colega de quarto da faculdade, conta tudo quando estiveres pronta. Mas depois as notificações mudaram. Uma mensagem direta da Jamie, a irmã do Noah, apareceu no topo do ecrã. Abri-a sem pensar. Qual é o teu problema? Fiquei a olhar para aquelas palavras por um longo momento. Qual era o meu problema? Deixa-me contar os modos. Antes que pudesse responder, o meu telemóvel tocou. No ecrã aparecia a foto de contato da mãe do Noah. Uma fotografia formal dos cartões de visita da imobiliária dela. Fiquei a vê-lo tocar. O polegar suspenso sobre o botão de atender. Ao quarto toque, mandei para o voicemail. 30 segundos depois, voltou a ligar. Desta vez, virei o telemóvel para baixo e deixei-o vibrar sobre a mesa de madeira. Não tens de atender, disse a Dana em voz baixa. Aconteça o que acontecer, és tu que escolhes como lidar com isto. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Noah. Tinhas mesmo que armar uma cena. Li aquilo 3 vezes antes de a absurda ironia me atingir. Comecei a rir. Não aquele riso suave de quem achou algo engraçado, mas o riso agudo e amargo de quem finalmente viu o quadro todo. Uma cena, disse em voz alta, mostrando a mensagem a Dana. Uma selfie é uma cena. O que é que ele está a dizer? Perguntou a Dana. Percebi que não lhes tinha contado tudo. O Noah mentiu-me sobre este fim de semana. Disse que era só um encontro de família informal. Afinal, era a festa de noivado do irmão dele. Uma festa de noivado formal para a qual eu não fui convidada. A boca da Mel abriu-se. Estás a falar a sério? Muito a sério. Descobri ontem à noite pelo Instagram enquanto estou aqui a congelar o rabo a pensar que ele está a jogar golfe com o pai. Abri o Instagram e vi que a minha publicação tinha sido partilhada por várias pessoas, incluindo a minha prima Rebeca, que vivia na terra natal do Noah. Os comentários multiplicavam-se. Depois a Dana mostrou-me algo que me tirou o fôlego. Olha para isto, disse ela, a mostrar o telemóvel. Alguém publicou um vídeo na história e marcou-te. Era um vídeo tremido claramente gravado na festa de noivado. Conseguia ver o Noah ser puxado de lado pelo pai perto do que parecia ser a zona do bengaleiro. O rosto dele estava tenso, com um ar de estresse que raramente via. Ao fundo, via-se a Sarah, a nova noiva,
a enxugar os olhos com um lenço enquanto Marcos lhe esfregava o ombro. Aumenta o volume, disse eu. O áudio estava abafado, mas consegui distinguir fragmentos. A tua esposa. Momento inapropriado. Assuntos de família. O vídeo tinha apenas 15 segundos, mas contava uma história completa. A minha legenda simples tinha de alguma forma chegado à festa, tinha arruinado a noite perfeita deles, tinha forçado todos a reconhecerem a minha existência mesmo na minha ausência. Outra notificação surgiu, desta vez da tia Carol do Noah. A mesma mulher cuja publicação revelou a mentira em primeiro lugar. Ela tinha comentado na minha foto. Às vezes, as pessoas mostram quem realmente são quando pensam que ninguém está a ver. Fiz um screenshot desse comentário antes que ela o pudesse apagar. Mais mensagens chegavam do Noah. Isto é embaraçoso. As pessoas estão a fazer perguntas. Podes, por favor, apagar a publicação? Apagá-la. Como se apagar uma foto fosse apagar a verdade do que ele tinha feito. Como se fingir que eu não existia para a conveniência da família fosse mais aceitável do que reconhecer que eu existia por mim própria. Sabem o que disse a Dana e a Mel? Acho que não vou apagar. Na verdade, fiz o oposto. Abri a foto novamente e adicionei uma localização. Summit Peak, onde o ar é limpo e a vista é honesta. O meu telemóvel explodiu com notificações. Mas, pela primeira vez desde que descobri as mentiras do Noah, senti algo além de dor. Senti poder. Senti-me visível. As montanhas tinham me acolhido de braços abertos, com sol brilhante e ar cristalino. A família do meu marido tinha me recebido com mentiras, exclusão e exigências de silêncio. Eu sabia qual das duas se sentia mais como lar. A viagem de volta das montanhas parecia uma descida de outro mundo. A cada quilômetro que me aproximava da nossa casa, a clareza que encontrei no cume começava a parecer frágil, ameaçada pelo peso do que me esperava. A Dana e a Mel tinham se oferecido para vir comigo e estar ao meu lado quando enfrentasse o Noah. Mas isto era algo que precisava de fazer sozinha. Estacionei na nossa garagem às 16h30 de domingo, 2 horas mais cedo do que planeado. O carro do Noah já lá estava, o que me surpreendeu. Tinha dito que só voltaria à noite, mas aparentemente o fim de semana com a família tinha acabado abruptamente. Fiquei sentada no carro por um momento, a olhar para a porta da frente. A casa parecia igual a sempre. Os vasos pequenos que tinha arranjado nos degraus da varanda. O tapete de boas-vindas que comprei na primavera passada. Os sinos de vento que captavam a luz da tarde. Tudo exatamente como deixei, mas de alguma forma completamente diferente agora. O meu telemóvel vibrou mais uma vez. Outra mensagem do Noah. Precisamos de conversar quando chegares. Desliguei o motor e peguei no saco de esqui do porta-bagagens. O som da minha chave na fechadura pareceu estranho, como se estivesse a entrar na casa de outra pessoa. O Noah estava na cozinha, e a visão dele parou-me a meio passo. Ainda usava calças de fato e uma camisa abotoada. Nada das roupas casuais que disse precisar para jogar golfe e relaxar no lago. O cabelo ainda estava penteado com aquela precisão que indicava uma visita recente ao cabeleireiro, não um fim de semana com a família. Mas foi a postura dele que contou a verdadeira história. Braços cruzados, ombros rígidos, maxilar contraído daquela forma que indicava que já tinha ensaiado o que dizer. Estava na defensiva antes mesmo de eu abrir a boca. Tu tornaste tudo pior, disse ele antes que a minha mala tocasse o chão. Fiquei ali, com a mão ainda na pega do saco, e senti algo frio a instalar-se no peito. Não foi um como correu a viagem. Não foi um desculpa teres descoberto assim. Nem sequer foi um precisamos de falar sobre o que aconteceu. Foi só culpa. Culpa imediata. Sem pedir desculpa. Pior do que o quê? Perguntei, pousando lentamente a mala. Pior do que mentires-me. Pior do que me excluíres do noivado do teu irmão. Pior do que me deixares descobrir pelo Instagram que o meu marido tem vivido uma vida dupla. Ele descruzou os braços e passou a mão pelo cabelo, desfazendo aquele penteado perfeito. Tu não percebes o quão complicado isto é. Então explica-me. Encostei-me ao batente da porta, subitamente exausta. Explica-me por que é que o noivado do teu irmão era algo que eu não podia saber. Explica-me por que é que precisavas de mentir sobre onde ias. Não é assim tão simples. Parece-me bastante simples.
A tua família estava a celebrar algo importante e tu escolheste não me incluir. Por isso, tenho uma pergunta para ti, Noah. Olhei diretamente para ele, a observar-lhe o rosto. Por que é que não me querias lá? Ele estremeceu como se eu tivesse atingido. Os olhos desviaram-se dos meus, focando-se em algo por cima do meu ombro. O silêncio entre nós estendeu-se, pesado e revelador. A mãe não estava confortável com a ideia. Disse finalmente. A tua mãe não estava confortável com a minha presença na festa de noivado do teu irmão. Ela achou. Estava preocupada que não encaixasses no ambiente que queriam. Sabes como estas coisas formais podem ser. Ela estava estressada com tudo ser perfeito. Senti algo a cristalizar dentro de mim, afiado e cortante. Que ambiente era esse exatamente? O ambiente onde a tua esposa existe? Isso não é justo. Justo. Rime, mas sem humor. Queres falar sobre justiça? Achas justo deixar-me fazer-te a mala e pôr uma nota de amor enquanto sabias que ias a uma festa para a qual eu não fui convidada? Achas justo deixar-me planear um fim de semana fora só para não descobrir por acaso a tua mentira? O rosto dele empalideceu. Foste mexer nas minhas coisas. Eu não mexi em nada. Pus um bilhete na tua mala porque pensei que o meu marido sentiria minha falta enquanto estivesse fora. Claramente, enganei-me nisso. Os ombros do Noah baixaram ligeiramente. Olha, eu encontrei o bilhete. Foi querido. Mas tens de entender. Não, interrompi. Não tenho de entender nada. Mas agora entendo. Entendo que a tua família acha que eu não encaixo no ambiente. Entendo que a tua mãe não se sente confortável com a minha existência nas celebrações de família. O que eu quero saber é: o que é que tu pensas? O que queres dizer? Tu lutaste por mim, Noah, quando a tua mãe disse que não me queria lá. Quando a tua família decidiu que eu não merecia ser incluída, defendeste-me. Disseste-lhes que excluir a tua esposa era inaceitável. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais ensurdecedora que já ouvi. Ele abriu a boca, fechou-a, depois olhou para as mãos. É complicado. Tu não sabes como a minha família funciona. Eles têm as suas maneiras de fazer as coisas. E se eu pressionar demasiado? Se tu pressionares demais, o quê? Vão deserdar-te? Deixar de gostar de ti? Ou só iam ficar ligeiramente incomodados por terem de fingir que gostam de mim por uma noite? Não é isso. Então o que é? Porque, da minha perspectiva, parece que valorizas mais o conforto deles do que a minha dignidade. Parece que preferes mentir-me do que lidar com a desaprovação deles. Deixei tudo o que tínhamos comprado juntos. Tudo que pertencia ao casal que tínhamos sido. O Noah apareceu à porta, mas não entrou. Ficou a ver-me dobrar as camisolas, enrolar os jeans, arrumar os sapatos em compartimentos cuidadosos. O bilhete, disse ele baixinho. Levantei os olhos. O que tem? Eu vi-o, levei-o comigo o fim de semana todo. Encontrei o post-it cor-de-rosa na mesa de cabeceira dele, agora ligeiramente amarrotado. O pequeno coração que tinha desenhado parecia infantil, ingênuo. As palavras já com saudades pareciam ter sido escritas por outra pessoa. Peguei nele e alisei-o, depois coloquei-o cuidadosamente na almofada dele. Desta vez, não era um gesto de amor. Era prova de quem eu tinha sido antes de saber a verdade. 20 minutos depois, estava junto à porta da frente com a mala, a ligar a Mel. Preciso daquele sofá que ofereceste, disse, quando ela atendeu. Chego aí em 10 minutos. O Noah estava sentado no último degrau, a cabeça entre as mãos. Eu nunca quis que fosse assim. Eu sei, disse eu, e era verdade. Mas esse é o problema. Tu nunca quiseste que eu soubesse, de todo. Quando os faróis da Mel iluminaram a entrada, peguei na mala e caminhei em direção à porta pela qual tinha entrado como esposa do Noah pela última vez. O sofá da Mel era surpreendentemente confortável para o que se tornou no meu santuário temporário. O apartamento dela era pequeno, mas cheio de luz quente, plantas em todos os cantos e aquele tipo de caos organizado que mostrava uma vida verdadeiramente vivida. Estava lá há 3 dias quando meu telemóvel vibrou com uma notificação que me fez sentar direita. A minha prima Rebeca tinha voltado a partilhar a minha foto da montanha com um emoji de fogo e uma legenda própria. Algumas verdades brilham mais do que mentiras. Orgulhosa da minha menina.
A Rebeca vivia na terra do Noah, movia-se nos mesmos círculos sociais que a família dele. O apoio dela não era só apoio. Era uma declaração pública. Em menos de uma hora, a foto tinha sido partilhada mais 6 vezes. Pessoas que mal conhecia estavam a comentar, a pôr likes, a adicionar emojis de fogo e corações nos olhos. A simples imagem de mim naquele topo da montanha estava a circular por redes que eu nem sabia que existiam. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Na manhã de terça-feira, estava a fazer café na cozinha da Mel quando meu telemóvel tocou. O número era desconhecido, mas algo fez-me atender. É a Avery Fletcher. A voz era profissional, cautelosa. Sim, sou a Avery. Daqui fala Jennifer Walsh, da Walsh & Associates. Tratamos do marketing para vários negócios locais. Estou a ligar porque, bem, isto é um pouco invulgar, mas um dos nossos clientes mencionou alguma atividade nas redes sociais que tem afetado relações comerciais. Pousei a caneca de café. Desculpe, não estou a perceber. O seu marido, Noah Fletcher, faz trabalho freelance para vários dos nossos clientes. Um deles, a Brightside Financial, mencionou que tem havido atenção negativa à volta de assuntos domésticos que os deixa desconfortáveis em manter a parceria. O meu estômago deu um nó. Está a ligar-me a pedir que apague as minhas publicações nas redes sociais? Não, na verdade estou a ligar porque 3 outras empresas entraram em contato conosco a perguntar quem você é. Aparentemente, a sua história está a tocar as pessoas e querem saber se está disponível para consultoria de marketing. A autenticidade vende, e você tem algo que muitas marcas procuram. Desliguei a sentir-me zonza. A minha publicação no Instagram estava a afetar o negócio do Noah e, de alguma forma, a criar oportunidades para mim. Na quinta-feira, tudo ficou mais claro. O Noah mandou-me uma mensagem mais longa do que qualquer uma que tinha enviado desde que saí. Graças à tua gracinha, perdi a conta da Brightside. O Tom Morrison disse que a mulher viu a tua publicação e levantou questões sobre o meu caráter e julgamento. Isto está a afetar o meu sustento. Espero que estejas feliz. Fiquei a olhar para essa mensagem durante muito tempo. Depois escrevi: as tuas escolhas, não as minhas. E era verdade. Eu não lhe tinha pedido para mentir. Não o forcei a excluir-me. Não o obriguei a escolher o conforto da família dele em vez da dignidade da esposa. Apenas disse a verdade sobre as montanhas serem mais acolhedoras do que algumas famílias. Se essa verdade era inconveniente para ele, talvez devesse ter pensado nisso antes de criar a situação. As consequências continuaram de formas que não antecipei. A Jaime deixou de me seguir em todas as redes sociais. A mãe dele bloqueou-me completamente. Mas por cada membro da família Fletcher que me cortava, 2 novas pessoas contactavam-me. As mensagens começaram a chegar devagar na quarta-feira e tornaram-se uma inundação até o fim de semana. Mulheres que nunca conheci entravam nos meus demais com as suas próprias histórias. Sarah, do Michigan. Fui excluída dos eventos da família do meu marido durante 8 anos. Ver a tua publicação fez-me perceber que não estou louca. Jennifer, de Ohio. Obrigada por falares. Pensei que era a única a viver este pesadelo. Lisa, aqui da cidade. Rapaz, sei exatamente de que família estás a falar. Estás melhor sem eles. Essa última fez-me rir em voz alta. As cidades pequenas realmente não guardam segredos. Mas a mensagem que partiu meu coração veio de alguém inesperado. A prima do Noah, Emily. A única que sempre foi simpática comigo nos encontros de família. Desculpa tanto o que te aconteceu. Também não nos disseram nada sobre a festa de noivado até o último minuto. E quando perguntei por ti, a tia Patrícia disse: só família. Devia ter dito algo. Devia ter te defendido. Tenho vergonha de não o ter feito. Liguei a Emily nessa noite. Falamos durante 2 horas. Ela contou-me coisas que eu suspeitava mas nunca tinha confirmado. Como a mãe dele orquestrava os eventos familiares para me excluir. Como envenenava as conversas sobre mim há anos. Como Noah se tornará cada vez mais passivo em defender-me. O pior, disse a Emily, é que ele deixou acontecer. O Marcos disse-me que o Noah nem sequer discutiu quando a mãe disse que não te queria lá. Ele só acenou com a cabeça e disse que assim seria mais fácil.
Mais fácil. O meu casamento foi reduzido ao que era mais fácil para os outros. Mas enquanto o mundo do Noah encolhia e se tornava mais complicado, o meu expandia-se de formas inesperadas. Comecei a ir a aulas de yoga com a Mel. A instrutora, uma mulher nos seus 60 anos chamada Grace, tinha aquele tipo de sabedoria que vem de sobreviver às próprias tempestades. Depois da aula, um dia, ela puxou-me de lado. Não sei a tua história, disse ela. Mas consigo ver que estás a reconstruir algo. Isso exige coragem. Fui jantar 2 vezes essa semana com a Mel e as amigas dela. Jantares verdadeiros, com conversa e gargalhadas, não as refeições silenciosas e cuidadosas que eu e o Noah partilhávamos há meses. Levei a minha sobrinha de 8 anos, Emma, ao cinema no sábado. E quando ela perguntou por que é que o tio Noah não estava conosco, disse-lhe: às vezes os adultos precisam de espaço para perceberem as coisas. Ela aceitou isso com a sabedoria fácil das crianças e fez-me rir tanto durante o filme que espirrei Coca-Cola pelo nariz. A Emma achou que foi a coisa mais engraçada de sempre. As duas desatamos a rir com aqueles risos que fazem as outras pessoas mandar calar, o que só nos fez rir ainda mais. A vida sem o Noah não era solitária. Era calma, sim, mas era o tipo de calma que vem de não ter de medir as palavras. Domingo à noite, exatamente uma semana depois das mentiras do Noah terem explodido na nossa cozinha, estava sentada na varanda da Mel com uma chávena de chá e percorre os comentários na minha publicação mais uma vez. Centenas agora, de mulheres a partilhar as suas próprias histórias, a oferecer apoio, a agradecer-me por dizer uma verdade que tinham medo de dizer. Eu não tinha planeado nada disto. Apenas tirei uma foto e disse a verdade sobre sentir-me mais bem-vinda numa montanha do que no meu próprio casamento. Mas às vezes a coisa mais poderosa que se pode fazer é simplesmente recusar fingir que coisas erradas estão certas. Essa foto ainda estava lá, sem edição e sem desculpas. Não porque quisesse magoar alguém, mas porque algumas verdades merecem permanecer visíveis. Algumas histórias precisam de ser contadas. E às vezes, as pessoas que mais exigem o teu silêncio são precisamente as que mais precisam de ouvir a tua voz. A batida na porta chegou numa terça-feira à noite, exatamente um mês depois de eu sair da nossa casa. Estava sentada à mesa da cozinha da Mel a trabalhar numa proposta de marketing freelance. Uma de 3 que me tinham surgido desde aquela chamada da Jennifer Walsh. O portátil estava aberto, vapor a subir do chá, e eu sentia finalmente que conseguia ver um caminho em frente. Depois ouvi a voz dele no corredor, do lado de fora do apartamento. Mel, a Avery está aí? Eu sei que ela está contigo. Fiquei imóvel, os dedos suspensos sobre o teclado. Através da porta fina, ouvi a resposta da Mel, firme mas sem dureza. Noah, não pode simplesmente aparecer aqui. Preciso de falar com ela. Por favor, só 5 minutos. Fechei o portátil e fui até a porta, encostando o ouvido. A voz dele soava diferente, mais áspera, como se não tivesse dormido bem. Parte de mim queria sentir pena dele. Uma parte maior lembrava-se de estar naquela cozinha enquanto ele me culpava por ter dito a verdade sobre a minha própria exclusão. Avery chamou ele, aparentemente sabendo que eu estava a ouvir. Por favor, eu sei que estás zangada, mas podemos ultrapassar isto. Podemos resolver. Abri a porta apenas o suficiente para o ver. Estava de pé no corredor, e a imagem dele era ao mesmo tempo familiar e estranha. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos castanhos, mas parecia mais pequeno, de alguma forma, derrotado. Os braços cruzados naquela postura defensiva que eu conhecia tão bem. E o rosto com uma expressão que reconheci. A mesma tristeza ensaiada que mostrou quando o avô morreu, quando o chefe criticou o trabalho dele, quando a vida não corria como ele queria. Podemos falar? Perguntou, com a voz mais suave agora que me podia ver. Olhei para ele por um longo momento. Este homem com quem partilhei a cama durante 5 anos, cujas preferências de café sabia de cor, que costumava fazer-me rir até me doerem as costelas. Mas essa pessoa agora parecia um estranho, alguém que eu criei na minha imaginação para preencher o espaço onde um verdadeiro parceiro devia estar. Não, disse eu, simplesmente. O rosto dele contraiu-se ligeiramente. Avery, por favor. Eu sei que errei. Sei que lidei mal com tudo, mas isto não tem de ser o fim de tudo. Já é o fim de tudo.
Mantive a voz firme, surpreendida com a calma que sentia. Tu tomaste essa decisão quando escolheste mentir-me. Quando os escolheste a eles em vez de mim. Quando me deixaste fazer-te a mala com bilhetes de amor enquanto planeavas ir a uma festa para a qual eu não fui convidada. Eu posso mudar. Podemos ir à terapia. Eu falo com a minha família. Noah, interrompi com gentileza. Tiveste 5 anos para falar com a tua família. Tiveste 5 anos para me escolher. Não o fizeste. E agora queres consertar porque há consequências que não gostas. Ele começou a dizer mais qualquer coisa, mas eu recuei e fechei a porta. Não com raiva, nem com dramatismo. Apenas fechei como se fecha um livro quando se chega ao fim da história. Ouvi-o ficar ali por mais um minuto antes de os passos dele recuarem pelo corredor. A Mel apareceu ao meu lado, com uma expressão preocupada. Estás bem? Sim, disse eu. E era verdade. Estava mesmo. 3 dias depois, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada da Patricia Fletcher, mãe do Noah. O assunto dizia desculpa. E por um momento, o meu coração fez algo complicado. Talvez ela tivesse percebido quanto me magoou. Talvez quisesse corrigir as coisas. Abri o e-mail. Querida Avery, não queríamos magoar-te. Simplesmente achamos que não ia importar, já que nunca parecias muito interessada nos eventos de família. Espero que compreendas que planear estas coisas é estressante e queríamos que a noite do Marcos fosse perfeita. Espero que estejas bem. Com consideração. Patricia Fletcher. Li 3 vezes, cada uma com uma sensação diferente. Primeiro mágoa, depois raiva, depois algo a aproximar-se do riso. 27 palavras que conseguiam pedir desculpa ao mesmo tempo que me culpavam pela minha própria exclusão. Eu nunca pareci interessada nos eventos de família. Tinha comparecido a todos os aniversários, feriados e celebrações para os quais fui convidada durante 5 anos. Levei presentes, contribuí para jantares, sorri em conversas que me faziam sentir invisível. Mas a frase que ficou comigo foi a mais reveladora. Simplesmente achamos que não ia importar. Eles não achavam que fosse importar eu descobrir que o meu cunhado estava noivo. Eles não achavam que fosse importar que o meu marido me tivesse mentido. Eles não achavam que fosse importar que me tivessem deliberadamente excluído de uma celebração de família. Eles não achavam que eu fosse importar. Não respondi ao e-mail. Não porque estivesse zangada, mas porque finalmente percebi que, de facto, já não importava. A opinião deles sobre mim, a aprovação ou desaprovação deles, o conforto ou desconforto deles. Nada disso tinha qualquer poder sobre a minha vida, a menos que eu lhe desse esse poder. Em vez disso, fiz algo que comecei a fazer todas as noites desde que saí do Noah. Abri o meu diário e escrevi os sinais que ignorei, os alertas vermelhos que justifiquei, os momentos em que escolhi acreditar nas palavras dele em vez de confiar nos meus instintos. A forma como ele agarrava o telemóvel quando tocava, como se tivesse medo do que eu pudesse ver. As fotos de família publicadas nas redes sociais que, de alguma forma, nunca me incluíam, mesmo quando eu tinha estado no mesmo evento. As conversas que paravam quando eu entrava nas salas. A forma como ele dizia a minha família pensa, como se os pensamentos dele e os deles fossem uma coisa só. A erosão gradual da minha confiança, tão sutil que não percebi até estar de pé numa montanha, a lembrar-me do que era respirar livremente. Escrevê-lo tornava tudo real, inegável. Isto não era um casamento que de repente correu mal. Isto era uma relação que me estava a envenenar lentamente há anos. Tão devagar que me habituei à toxicidade sem perceber que me estava a matar. 2 semanas depois, tomei uma decisão que até a mim me surpreendeu. Marquei uma viagem de fim de semana de volta às montanhas. Eu era a mulher que tinha entrado na sua própria luz, e descoberto que ela era quente o suficiente para viver nela para sempre. Se esta história de consequências inesperadas te fez sentir cada emoção, carrega no botão de gosto agora mesmo. A minha parte favorita foi quando ela publicou aquela selfie simples na montanha com uma frase honesta, e viu isso abalar a festa perfeita deles a quilômetros de distância. Qual foi o teu momento favorito? Deixa nos comentários abaixo. Não percas mais histórias poderosas de mulheres a encontrar a sua força. A minha irmã levantou-se durante o jantar de família e disse: "Estou grávida do bebê do marido dela." Fiquei paralisada. Os meus pais olharam em choque.
Sorri e disse: estou tão feliz por vocês os dois. 9 meses depois, o teste de ADN revelou algo que destruiu por completo a nossa família. O bolo de chocolate ainda estava quente no meu garfo quando a minha irmã empurrou a cadeira para trás. O som a arrastar no chão de madeira fez com que todos levantassem os olhos dos seus pratos de sobremesa. Ela ficou ali por um momento, o cardigan ligeiramente amarrotado, as mãos a tremer só o suficiente para eu notar. A sala de jantar ficou em silêncio, exceto pelo leve zumbido do ar-condicionado acima de nós. Tenho algo para dizer a todos, disse ela, com aquele tom familiar que usava sempre que estava prestes a dar uma notícia importante. Lembro-me de pensar que talvez anunciasse um novo emprego, ou talvez que finalmente ia sair da casa dos nossos pais. Aos 26 anos, andava há meses a falar de arranjar o seu próprio apartamento. A minha mãe pousou a colher e sorriu de forma encorajadora. O que é, querida? O meu pai inclinou-se ligeiramente para frente, os óculos de leitura a refletirem a luz quente do candeeiro. Até a minha sogra, que normalmente se mantinha reservada nestes encontros de família, virou a sua atenção para minha irmã com verdadeiro interesse. Estou grávida, anunciou ela, e a sala explodiu em felicitações antes que alguém percebesse o que vinha a seguir. A minha mãe bateu palmas. O rosto do meu pai iluminou-se, mas então a minha irmã levantou a mão e algo na sua expressão fez todos congelar. O bebê é do marido dela. Antes de continuarmos com esta revelação chocante da família, quero agradecer por estares aqui. Se acreditas que a verdade importa mais do que manter a paz, considera subscrever. É grátis e ajuda-nos a chegar a mais mulheres que enfrentam traições. Agora, vamos ver como isto se desenrola. As palavras ficaram no ar como fumo. Senti o meu aperto afrouxar no pequeno garfo de sobremesa que segurava nas mãos. O chocolate de repente pareceu demasiado intenso, demasiado doce. O meu garfo bateu no prato, mas o som pareceu vir de muito longe. A boca da minha mãe abriu-se ligeiramente, mas não saíram palavras. Ela olhou da minha irmã para mim, depois para o meu marido como se tentasse resolver um puzzle com peças em falta. A expressão do meu pai endureceu, o maxilar a ficar tenso da forma como ficava sempre que tentava controlar a raiva. O meu marido finalmente levantou os olhos do prato, mas os seus olhos encontraram o rosto da minha irmã em vez do meu. Havia algo ali, algo que eu não conseguia nomear, mas que reconheci imediatamente. Não era surpresa, nem negação, apenas uma aceitação silenciosa que fez o meu peito apertar. David, sussurrou a minha mãe, usando o nome do meu marido como uma pergunta. É verdade? Ele acenou com a cabeça uma vez, quase imperceptível, o olhar a cair novamente sobre a mesa. Os seus dedos tamborilaram na superfície de madeira, um hábito que desenvolveu sempre que se sentia encurralado em reuniões de trabalho. Vi-o fazer isso centenas de vezes, mas nunca por algo que me envolvesse. A reação da minha sogra surpreendeu-me mais. Enquanto todos os outros ficaram paralisados de choque, ela recostou-se na cadeira com algo que quase parecia alívio. Finalmente, disse ela, com a voz suave mas clara. Já começava a pensar que nunca seria avó. A maneira casual como disse isso, como se a gravidez da minha irmã fosse um presente que ela esperava há muito tempo, fez com que algo frio se instalasse no meu estômago. Nenhuma vez olhou para mim. Nenhuma vez reconheceu que esta criança iria nascer de uma traição, da destruição do casamento do seu filho. A minha irmã olhou para mim então, e vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era culpa, nem pedido de desculpas. Era algo que parecia quase vitória. Ela sempre foi a mais bonita, a que atraía atenções sem esforço. Mas isto parecia diferente. Isto parecia deliberado. Há quanto tempo? Perguntou meu pai, com a voz cuidadosamente controlada. 3 meses, respondeu ela, a mão movendo-se instintivamente para a barriga ainda lisa. Não foi planeado, mas estamos felizes. Nós. As palavras doeram mais do que tudo o resto junto. Ela já tinha criado uma unidade, uma família que não me incluía. O meu marido e a minha irmã tinham se tornado nós. Enquanto eu estava sentada à mesma mesa, invisível, a minha mãe finalmente encontrou a sua voz. Jéssica, como pudeste? Começou ela, mas a minha irmã interrompeu-a. Mãe, o amor não segue regras. Às vezes estas coisas simplesmente acontecem. Amor. Ele chamou-lhe amor.
Como se essa palavra pudesse de alguma forma tornar o adultério aceitável. Como se pudesse apagar o facto de ela ter destruído sistematicamente o casamento da própria irmã e sentir orgulho nisso. Percebi que todos estavam à espera que eu reagisse, que gritasse, que chorasse, que atirasse algo. O silêncio prolongou-se, tornando-se desconfortável para todos, exceto para mim. Naquele momento, senti-me estranhamente calma, como se estivesse a assistir a esta cena acontecer com outra pessoa. Depois sorri. Não era um sorriso genuíno, mas era perfeito, educado, composto, o tipo de sorriso que aperfeiçoei em situações sociais quando precisava esconder o que realmente estava a pensar. Vi a expressão confiante da minha irmã vacilar ligeiramente. Confusão a passar-lhe pelo rosto. Parabéns, disse eu, com a voz firme. Estou tão feliz por vocês os dois. A minha mãe olhou para mim como se eu tivesse falado noutra língua. As sobrancelhas do meu pai franziram-se com preocupação. Até o meu marido olhou para cima, provavelmente a esperar raiva ou lágrimas, mas eu continuei a sorrir, mantive as mãos pousadas no colo, mantive a voz serena. Para quando é? A minha irmã piscou os olhos, claramente surpreendida com a minha reação. Dezembro, disse ela, hesitante. Um bebê de inverno. Que maravilha! Peguei novamente no garfo e dei outra dentada no bolo como se estivéssemos a falar do tempo. Vais continuar a trabalhar na clínica? A conversa avançou aos tropeções a partir daí, estranha e forçada. A minha mãe tentou preencher o silêncio com perguntas práticas sobre médicos e cuidados pré-natais. O meu pai escondeu-se atrás da sua chávena de café. A minha sogra começou a falar sobre nomes de bebés e decoração do quarto. Durante tudo isso, mantive a minha compostura. Fiz perguntas adequadas, fiz comentários de apoio, e agi como a cunhada perfeita. Mas por dentro, algo fundamental tinha mudado. A mulher que entrou neste jantar com esperança de se reconectar com o marido já não existia. No seu lugar, estava outra pessoa por completo. Alguém que entendia que lágrimas e raiva só lhes dariam o que esperavam. Alguém que sabia que a melhor vingança nem sempre é imediata ou óbvia. Alguém que aprendeu, no espaço de uma única sobremesa, que às vezes a resposta mais poderosa é nenhuma resposta. À medida que a noite se aproximava do fim e todos se preparavam para sair, abracei a minha irmã para me despedir. Ela estava tensa nos meus braços, ainda incerta quanto à minha reação. Obrigada, sussurrei-lhe ao ouvido, apenas alto o suficiente para ela ouvir, por me mostrares exatamente quem és. Ela afastou-se, procurando no meu rosto algum significado. Mas eu já me estava a virar. A verdadeira conversa viria depois. Muito depois, quando eu estivesse pronta e quando fosse mais importante. Nessa noite, deitada na cama, ouvindo a respiração cuidadosa do meu marido ao meu lado. Eu seria paciente. O bolo de chocolate estava delicioso, mas seria a última coisa doce que provaria por muito tempo. A partir de agora, tudo teria o amargo sabor da traição. E usaria esse amargor para alimentar algo que eles nunca viriam a chegar. O meu sorriso no escuro já não era educado. Era estratégico. Os primeiros 3 dias passaram sem uma única chamada. Continuava a verificar o telemóvel, à espera que alguém me contactasse para perguntar como estava depois da revelação do jantar. Mas o ecrã continuava escuro. Os meus pais, que normalmente ligavam todos os dias só para conversar, de repente ficaram em silêncio. A minha amiga mais próxima, a Sara, que normalmente me enviava mensagens aleatórias ao longo do dia, parecia ter se esquecido que eu existia. O David começou a sair para o trabalho 1 hora mais cedo do que o habitual. Tomava banho em silêncio, vestia-se no closet e saía enquanto eu fingia estar a dormir. Quando regressava a casa, era sempre depois das 21 horas com alguma desculpa sobre reuniões com clientes ou papelada. Aquecia as sobras, comia de pé ao balcão da cozinha e murmurava algo sobre estar cansado antes de desaparecer para o quarto de hóspedes. Na terceira noite, ouviu ao telefone através da parede fina. A voz dele era suave, cuidadosa, como costumava ser comigo quando namorávamos. Como te sentes hoje? Perguntou alguém. Lembraste-te de tomar as vitaminas? A ternura no tom dele fez o meu estômago dar voltas. Nunca me perguntou por vitaminas, nem sequer quando tive gripe no inverno passado. A Jéssica ligava-lhe todas as manhãs às 7h30 em ponto.
Eu sabia porque o telemóvel vibrava na mesa de cabeceira e eu via o nome dela iluminar o ecrã. Ele agarrava nele rapidamente e saía para a varanda para ter privacidade. Através das portas de vidro, via-o andar de um lado para o outro, por vezes a rir com algo que ela dizia. Uma vez viu tocar no peito, onde fica o coração, um gesto tão íntimo que parecia que estava a ver algo que não devia. A minha sogra apareceu na quinta-feira com sacos do Target. Não bateu a porta, usou a sua chave suplente e chamou alegremente ao entrar. Encontrei as roupinhas mais adoráveis, anunciou ela, espalhando roupas minúsculas pela minha mesa de centro, babigros amarelos com patinhos desenhados, um casaquinho minúsculo com botinhas a condizer, uma manta macia com ursos bordados nas bordas. Não é precioso? Disse ela com ternura, segurando um pijaminha tamanho recém-nascido. Não resisti. O bebê vai precisar de tantas coisas. Falava da gravidez como se fosse uma celebração familiar, não a destruição do casamento do filho. O entusiasmo dela parecia genuíno, sem sombra de vergonha ou culpa. Na cabeça dela, a Jéssica estava a dar-lhe aquilo que eu tinha falhado em dar. Um neto, um legado, um propósito. Já comecei a transformar o quarto de hóspedes lá em cima, continuou ela, dobrando a roupa com precisão experiente. O David disse que vocês os dois não estavam a usar para nada importante de qualquer forma. Vai ser um quarto perfeito para o bebê quando ele chegar. A forma casual como me apagou da equação magoou mais do que esperava. Os meus materiais de pintura viviam naquele quarto. O meu cavalete, as minhas telas, a pintura em que andava a trabalhar há meses. Mas aparentemente o meu espaço criativo não era suficientemente importante para ser preservado. Via organizar as roupas de bebê em montinhos arrumados. Os seus movimentos eficientes e determinados. Ela já tinha redesenhado mentalmente a minha casa, planeado meu futuro, e apagado-me por completo da história. Eu era apenas um detalhe inconveniente, algo a contornar em vez de considerar. Já pensaste em voltar a viver com os teus pais? Perguntou de repente, sem levantar os olhos da sua arrumação. Talvez fosse mais fácil para todos os envolvidos. Menos constrangedor, sabes? A sugestão atingiu-me como água gelada. Ela queria que eu desaparecesse. Não apenas emocionalmente distante ou a aceitar a situação, mas fisicamente removida da equação. No mundo perfeito dela, o David e a Jéssica criariam um filho na minha casa, rodeados pelos meus móveis, a dormir na minha cama. Pedi licença e subi as escadas, deixando-a com a sua exibição de compras. Na casa de banho, salpiquei o rosto com água fria e encarei o meu reflexo. A mulher que me devolvia o olhar parecia mais pequena, de certa forma desvanecida nas extremidades. Quando é que me tornei tão fácil de descartar? Nessa noite, decidi testar algo. Preparei o jantar favorito do David. Salmão grelhado com manteiga de limão, espargos assados e puré de batata com alho. Pus a mesa com a porcelana do nosso casamento, acendi velas, e até vesti o vestido que ele me ofereceu no nosso primeiro aniversário. Ele entrou às 21h15, viu o ambiente e parou. O que é isto tudo? Pensei que podíamos conversar, disse eu, mantendo a voz neutra. Sobre tudo, sobre nós. Ele mexeu-se desconfortável, verificando o telemóvel 2 vezes durante a minha frase. Ouve, Sarah, estou mesmo cansado esta noite. Fica para outra. Sarah, chamou-me Sarah, o nome da minha amiga. A mesma amiga que não me contactava desde o jantar. A mesma amiga que, percebi de repente, andava estranhamente calada sobre os meus problemas conjugais ultimamente. Chamaste-me Sarah? Perguntei. O rosto dele corou. Não, eu disse, queria dizer. Gaguejou, depois desistiu. Vou me deitar. Depois que ele saiu, fiquei sozinha à mesa cuidadosamente posta, a olhar para a comida intocada. As velas arderam até o fim enquanto eu processava o que acabava de acontecer. Não era só a Jéssica. A Sarah também estava envolvida. O meu marido estava a gerir múltiplas relações enquanto eu brincava a casinha com a roupa suja dele. Apaguei as velas e comecei a arrumar a mesa. Na cozinha, ao raspar o salmão não comido para o triturador de lixo, encontrei um talão escondido atrás da cafeteira. Almoço para 2 no Romanos, o nosso restaurante de aniversário. A data era de ontem. A hora marcava 13h30,
quando David me tinha mandado uma mensagem a dizer que estava num almoço de trabalho com colegas. Mas foi a nota manuscrita no verso que fez as minhas mãos tremerem. Mal posso esperar para sentir o bebê a mexer. Amo-vos aos dois. Dê aos dois. Ele amava-os aos dois. A Jéssica e o bebê. Uma família pronta que não me incluía. Subi lentamente as escadas, passando pelo quarto de hóspedes onde a minha sogra tinha deixado roupas de bebê espalhadas sobre a minha mesa de pintura. No meu quarto, abri o portátil e pesquisei algo que nunca pensei que precisaria de investigar. Serviços de testes de ADN. Os sites explicavam testes de paternidade, procedimentos de cadeia de custódia, implicações legais. Marquei 3 empresas diferentes e comparei os tempos de processamento. Depois abri a minha antiga agenda, aquela encadernada em couro que a minha mãe me tinha oferecido como presente de casamento. Folheei páginas de contactos, passando por amigos da faculdade e parentes distantes até encontrar o que procurava. Aaron Mitchell, o ex-namorado da Jéssica de há 2 anos. Aquele por quem ela chorou durante meses depois do fim da relação. Aquele que os meus pais achavam demasiado intenso e instável para a filha. Fiquei a olhar para o número de telefone dele, escrito com a minha própria letra cuidadosa de quando a Jéssica me pediu para o guardar só por precaução. Ela fez-me prometer que nunca o apagaria, alegando que um dia poderia precisar dele para ter encerramento. Pois bem, encerramento era exatamente o que eu planeava dar-lhe. Desquei o número do Aaron na manhã seguinte enquanto David tomava banho. Os meus dedos tremiam ao pressionar cada dígito, a memória muscular a guiar-me por números que já tinha visto, mas nunca usado. O telefone tocou 3 vezes antes de a voz familiar atender. Olá, sou a Erin, irmã da Jéssica. Mantive a voz firme, profissional. Sei que isto é inesperado, mas preciso de te perguntar algo importante. Houve uma longa pausa. Ao fundo, ouvi trânsito e o que parecia maquinaria de construção. Sarah, já lá vão 2 anos? Está tudo bem? Quando foi a última vez que viste a Jéssica? Outra pausa, mais longa desta vez. Por que estás a perguntar? Por favor. Aaron. É complicado, mas preciso mesmo de saber. Ele suspirou. Encontramo-nos por acaso há cerca de 4 meses naquele café na Fifth Street. Parecia diferente, mais feliz, acho eu. Conversamos uns 20 minutos. Por quê? Há 4 meses. Precisamente na altura em que a Jéssica dizia que a relação com o David tinha começado. Mas se ela está grávida de 3 meses agora, o tempo não batia certo. Agradeci ao Aaron e desliguei, a minha mente a correr com possibilidades que não queria considerar. Passei o resto da semana a tornar-me detetive na minha própria vida. Enquanto David estava no trabalho, examinei o nosso calendário partilhado, cruzando as datas das viagens de negócios dele com as publicações da Jéssica nas redes sociais. O David tinha estado em Chicago durante uma conferência de 3 dias no início de fevereiro. Exatamente nas mesmas datas, a Jéssica publicou fotos de umas férias na praia na Florida com amigas. No entanto, ela disse no jantar que esses dias de fevereiro tinham sido quando a relação deles se intensificou. O Instagram dela contava uma história diferente da do anúncio da gravidez. Revi publicações de meses, capturando ecrãs com datas e localizações. Havia fotos dela em provas de vinhos em janeiro, assegurar copos cheios com legendas sobre mimar-me a mim própria. Fotos de uma viagem de esqui em dezembro onde estava claramente a beber cerveja com amigos. Se está grávida de 3 meses agora, teria estado a consumir álcool durante todo o primeiro trimestre. Mas foi a foto do Dia dos Namorados que me gelou. A Jéssica num restaurante romântico, de mãos dadas sobre a mesa com alguém cujo rosto estava parcialmente obscurecido pela luz das velas. O homem tinha o relógio prateado distinto do Aaron, aquele com a moldura riscada que ele usava todos os dias quando namoravam. Ampliei a imagem até os pixéis desfocarem, mas tinha certeza. Nesse fim de semana, sugere que eu e o David visitássemos a Jéssica para ver como ela estava e começarmos a apoiá-la mais. Ele pareceu surpreendido com o meu interesse repentino, mas concordou. Preparei um saco de oferta com chás de ervas e uma caneca de cerâmica bonita que disse ter comprado especialmente para esta ocasião. O apartamento da Jéssica estava diferente, mais arrumado. Ela sempre foi desorganizada, deixava louça na banca e roupa pelas cadeiras. Mas agora tudo estava organizado,
quase clínico. Revistas de gravidez empilhadas cuidadosamente na mesa de centro ao lado de frascos de vitaminas pré-natais que pareciam intocados. Estás maravilhosa, disse-lhe, estudando-lhe o rosto com atenção. Ela parecia diferente, mas não da forma como as grávidas normalmente parecem. Estava nervosa, agitada. Os olhos dela iam do David para mim como se estivesse a calcular algo. Obrigada pelo conjunto de chá, disse ela, a desembrulhar o meu presente. É lindo. Pensei que gostarias de ter algo especial para tua rotina da manhã, respondi, observando enquanto ela examinava cada peça. Queres que te prepare um chá agora? Deves manter-te hidratada. Ela concordou, e ocupei-me na cozinha dela, propositadamente sem pressa. Quando regressei com a caneca a fumegar, conversamos sobre consultas médicas e preparativos para o bebê. A Jéssica segurava a chávena com cuidado, bebendo chá de camomila suficientemente forte para disfarçar qualquer sabor residual. Já pensaste em contar ao Aaron? Perguntei com naturalidade, reparando como a mão dela congelou a meio caminho dos lábios. Porque havia de contar-lhe alguma coisa, respondeu, mas a voz tinha um tom estranho. Oh, só pensei que vocês foram tão próximos em tempos. Ele não merece saber que estás feliz? O David parecia confuso com o rumo da conversa, mas seguia as instruções à risca, passando o cotonete por dentro da caneca que a Jéssica tinha usado e preservando cuidadosamente a saliva da escova de dentes do David. Identifiquei tudo de acordo com as especificações do laboratório e fui pessoalmente aos correios, sem confiar na recolha da caixa de correio. A espera foi tortura. 2 semanas pareceram 2 meses. Segui a minha rotina normal, mas tudo parecia surreal, como se estivesse a atuar numa peça onde me tinha esquecido das falas. O David continuava o seu padrão de saídas madrugadoras e regressos tardios. A minha sogra trouxe mais artigos de bebê. A Jéssica publicou fotos das ecografias nas redes sociais que eu estudei como peças de um puzzle. O envelope chegou numa tarde de terça-feira. Branco simples, sem remetente, exceto pela caixa postal do laboratório. As minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abri-lo. Dentro estava uma única folha de papel com timbre oficial e linguagem clínica que reduziu o meu mundo inteiro a percentagens e probabilidades. Com base na análise genética, David Mitchell é excluído como pai biológico da amostra testada. Probabilidade de paternidade: 0%. Li a linha 3 vezes antes que as palavras fizessem sentido. O David não era o pai. O bebê que a Jéssica carregava pertencia a outra pessoa. Tudo isto, o anúncio no jantar de família, a culpa, a destruição do meu casamento, foi construído sobre uma mentira. Mas eu não gritei. Não liguei a ninguém. Não confrontei a Jéssica nem o David, nem exigi explicações. Em vez disso, dobrei cuidadosamente o papel e coloquei-o na gaveta da secretária. Depois fiz uma lista de compras e planeei o jantar mais importante da minha vida. Os convites eram simples, elegantes. Juntem-se a nós para um jantar de celebração para dar as boas-vindas à nova adição da nossa família. Entreguei-os pessoalmente aos meus pais, enviei um à minha sogra e conduzi até a morada atual do Aaron para deixar um debaixo da porta. No final de cada convite, adicionei uma nota manuscrita. A sua presença significaria o mundo para nós neste momento especial. O convite do Aaron incluía uma linha adicional. Há algo importante que precisas de saber. O palco estava montado. A verdade pronta para fazer a sua estreia. E pela primeira vez em semanas, senti-me genuinamente entusiasmada com alguma coisa. A noite de sábado chegou com um ar fresco de outono que tornava tudo mais nítido, mais definido. Passei o dia inteiro a preparar tudo, movimentando-me pela cozinha com uma precisão que nunca tinha sentido antes. Cada detalhe importava esta noite. A carne assada tinha de estar perfeita. O vinho tinha de respirar a temperatura certa. A sala de jantar tinha de parecer acolhedora o suficiente para baixar as defesas de todos. O David notou a minha energia invulgar, mas interpretou-a completamente mal. É bom ver-te entusiasmada por receber toda a gente, disse ele, ajustando a gravata em frente ao espelho do corredor. Acho que este jantar vai ser bom para todos nós. Sorri e entreguei-lhe os guardanapos de pano para dobrar. Sim, acho que esta noite vai mudar tudo. Os meus pais chegaram primeiro.
A minha mãe trazia um ramo de rosas amarelas e o meu pai segurava uma garrafa de champanhe. Pela celebração, disse ele, embora o sorriso parecesse forçado. Conseguia ver que ainda estavam a processar tudo o que tinha acontecido no último jantar de família. Ainda a tentar perceber como navegar nesta nova realidade. A minha sogra apareceu 15 minutos depois com uma caixa de joias debaixo do braço. Trouxe algo especial, anunciou, abrindo a caixa para revelar uma delicada tornozeleira de prata com pequenos guizos. Isto era do David quando era bebê. Tenho guardado para o meu primeiro neto. A posse casual no tom dela fez-me cerrar o maxilar, mas mantive a compostura. Que gesto tão atencioso da sua parte trazer relíquias de família, disse eu, pegando na caixa das mãos dela. Tenho a certeza que o bebê vai estimar isto um dia. A Jéssica e o David entraram juntos, e notei imediatamente o quão confortáveis estavam um com o outro. Ela tinha a mão no braço dele ao entrarem pela porta, e ele guiou-a para a cadeira mais confortável sem que ninguém pedisse. Moviam-se como um casal que estava junto há anos, não como duas pessoas apanhadas num caso escandaloso. Estás radiante, disse a minha mãe a Jéssica. E era verdade. A minha irmã praticamente irradiava satisfação. Usava um vestido fluido que realçava a barriga ainda pequena, e mantinha sempre uma mão pousada de forma protetora sobre o ventre. Cada gesto parecia calculado para lembrar todos da sua condição, da preciosa vida que carregava. A conversa ao jantar fluiu surpreendentemente bem. Falamos de nomes de bebés e temas para o quarto. O meu pai contou histórias de quando eu e a Jéssica éramos crianças. A minha sogra falou dos planos para mimar o neto. Durante tudo isso, desempenhei o papel de anfitriã perfeita, enchendo copos de vinho e desviando conversas de silêncios constrangedores. Servi a sopa com mãos firmes, embora por dentro me sentisse a vibrar de ansiedade. Todos elogiaram o creme de abóbora e aceitei os elogios com gratidão enquanto, mentalmente, fazia contagem decrescente até a sobremesa. O prato principal foi servido e retirado. A minha mãe ajudou-me a levantar os pratos enquanto os homens discutiam os resultados do futebol. A Jéssica pediu licença para ir à casa de banho 2 vezes, e em ambas o David ficou visivelmente preocupado. Estás bem? Perguntou ele depois da segunda vez. Talvez devesses deitar-te um pouco. Estou bem, assegurou ela. Mas reparei no olhar rápido que lançou para a porta da frente. Estava nervosa com algo, embora o escondesse bem. Quando trouxe os pratos de sobremesa, a campainha tocou. A mesa inteira ficou em silêncio. O David olhou para o relógio, com a testa franzida. Estamos à espera de mais alguém? Na verdade, sim, disse eu, pousando o tabuleiro da sobremesa e alisando o vestido. Convidei mais um convidado. Achei que seria bom termos toda a família reunida. Abri a porta da frente e encontrei o Aaron no alpendre, vestido com fato azul marinho e gravata bordô. Tinha cortado o cabelo desde a última vez que o vi, e parecia nervoso mas determinado. Na mão, trazia um pequeno saco de presente com papel de seda a espreitar pelo topo. Aaron, disse eu calorosamente, alto o suficiente para todos na sala de jantar ouvirem. Muito obrigada por vires. Por favor, entra. O silêncio vindo da sala de jantar era ensurdecedor. Conduziu Aaron pelo corredor, observando todas as cabeças virarem-se na nossa direção. Os meus pais pareciam confusos. A minha sogra mostrava-se incomodada com a interrupção. As sobrancelhas do David estavam franzidas num vinco profundo, mas foi a reação da Jéssica que eu esperava. A cor desapareceu do rosto dela tão rapidamente que pensei que fosse desmaiar. Começou a levantar-se, depois voltou a sentar-se, e agarrou o rebordo da mesa como se precisasse de apoio. A boca abria e fechava sem emitir som. A todos, anunciei alegremente. Quero apresentar-vos o Aaron Mitchell. É um velho amigo da família. Aaron, de certeza que te lembras dos meus pais, claro, e está é a minha sogra, Patrícia. O meu marido, David, e a Jéssica. Os olhos do Aaron encontraram imediatamente os da Jéssica, e algo passou entre eles que era demasiado complexo para eu entender completamente. Reconhecimento, sem dúvida, mas também dor, saudade, e algo que talvez fosse esperança. Olá, Jéssica, disse ele baixinho. Estás diferente. O que estás aqui a fazer? Murmurou ela, com a voz quase inaudível. Fui eu que o convidei, disse eu,
dirigindo Miau. Namoramos durante quase 2 anos até ela acabar comigo há 6 meses. A matemática pairava no ar como fumo. 6 meses, não 2 anos. A linha temporal cuidadosamente construída da Jéssica começava a desfazer-se em tempo real. Na verdade, disse eu, alcançando o envelope. Acho que há algo que todos devem saber antes de passarmos à sobremesa. Algo que muda tudo. As minhas mãos estavam surpreendentemente firmes enquanto abria o envelope e retirava os resultados do laboratório. A Jéssica fez um som baixo, quase um gemido. O David olhava de um para o outro, entre o Aaron e a Jéssica, com as peças do puzzle finalmente a encaixar-se na sua mente. Mandei fazer uns testes, anunciei à sala, só para ter a certeza absoluta sobre a paternidade do bebê. Sabem, por causa do historial médico. A genética familiar é tão importante. Desdobrei o papel e li em voz alta, clara e forte. Com base na análise genética, David Mitchell é excluído como pai biológico. Probabilidade de paternidade: 0%. O silêncio que se seguiu foi tão completo que consegui ouvir o tic-tac do relógio de parede. Na sala ao lado, o garfo da minha mãe caiu no prato. O meu pai tirou os óculos e limpou-os desnecessariamente. A boca da minha sogra ficou aberta de choque. O Aaron deu um passo à frente, o rosto uma mistura de confusão e perseção a surgir. Jéssica, há algo que me queiras dizer? Mas a Jéssica ficou apenas sentada, imóvel, a olhar para o papel nas minhas mãos como se fosse uma arma apontada diretamente ao coração. A verdadeira questão, disse eu, dobrando os resultados e colocando-os de volta no envelope, é porque sentiu a minha irmã necessidade de destruir o meu casamento por um bebê que nunca foi do meu marido. A explosão que se seguiu à minha revelação destruiu mais do que apenas a noite. A Jéssica finalmente encontrou a voz, mas saiu em negações desesperadas misturadas com acusações. Planeaste isto, gritou ela, apontando-me o dedo trêmulo através da mesa. Orquestraste isto tudo só para me humilhares. O Aaron continuava parado junto à porta, ainda com um saco de presente na mão, a tentar processar o que tinha acabado de presenciar. Jéssica, o bebê é meu? Perguntou ele, com a voz mal acima de um sussurro. Ela virou-se para ele com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Não te atrevas a vir aqui fingir que te importas. Foste tu que me deixaste, lembras-te? Disseste que eu era drama a mais para tua preciosa carreira. Foste tu que acabaste comigo, respondeu Aaron, visivelmente confuso. Disseste que precisavas de espaço. Disseste que tinhas conhecido outra pessoa porque eu estava grávida e tu não estavas pronto para ser pai. As palavras saíram-lhe da garganta como se estivessem presas lá há meses. A sala explodiu. A minha mãe soltou um suspiro e tapou a boca. O meu pai levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. O David finalmente falou, a voz fria e distante. Então isto tudo foi o quê? Um plano elaborado para me prender a criar o filho de outro homem. O rosto da Jéssica desfez-se, mas não havia lágrimas, apenas desespero cru. Não era suposto acontecer assim. Eu estava assustada. O Aaron já tinha seguido em frente, conseguido aquela promoção em Seattle. Tu estavas casado, mas miserável. Eu pensei que se conseguisse fazer resultar. Fazer resultar o quê? Exigiu David. Destruir o meu casamento? Mentir a nossa família inteira? A minha sogra levantou-se da cadeira como uma rainha destronada. A tornozeleira de prata que trouxera estava abandonada sobre a mesa, os seus pequenos guizos silenciosos. Tenho netos para mimar, anunciou ela friamente, mas não virão desta família. Pegou na mala e no casaco com movimentos precisos, cada gesto a irradiar orgulho ferido. David, quando decidires comportar-te como o homem que criei, sabes onde me encontrar. Saiu sem olhar para trás, e de alguma forma, a sua partida pareceu mais definitiva do que qualquer discussão. O meu pai foi o seguinte a falar, a voz pesada de desilusão. Jéssica, como pudeste fazer isto à tua irmã? À nossa família? Não me venhas dar lições sobre lealdade familiar, disparou a Jéssica, o desespero a transformar-se em raiva defensiva. Onde estavam todos quando precisei de apoio? Quando estava assustada e sozinha? Nunca estiveste sozinha, disse a minha mãe baixinho, lágrimas a correr-lhe pelo rosto. Nós teríamos ajudado.
Teríamos apoiado a ti e ao bebê. Teríamos tentado resolver algo com Aaron, mas isto, mentir, manipular, destruir o casamento da tua irmã. Isto não é a pessoa que criamos. O Aaron pousou o saco de presente na mesa lateral e aproximou-se da Jéssica. Eu teria voltado, disse simplesmente. Se me tivesses contado sobre o bebê, teria encontrado forma de fazer funcionar. Eu amava-te. Amava, repetiu a Jéssica amargamente. Passado. Sim, confirmou Aaron sem hesitação. Passado, porque a mulher que eu amava não teria feito isto. A luta saiu toda da Jéssica de uma vez. Caiu na cadeira, com uma mão ainda pousada na barriga, parecendo mais pequena e perdida do que eu alguma vez a tinha visto. Por um momento, quase senti pena dela. Quase. O David virou-se para mim e vi algo que não esperava nos olhos dele. Não era culpa nem vergonha, era alívio. Obrigado, disse ele baixinho, por descobrires a verdade, por terminares isto antes que fosse ainda mais longe. Não me agradeças, respondi, com a voz firme. Agradece a ti mesmo. As tuas escolhas foram feitas muito antes desta noite. Ele acenou lentamente, entendimento a passar entre nós. Vou arrumar algumas coisas e ficar no hotel. Devíamos provavelmente falar sobre os assuntos práticos, advogados e tudo isso. Não há nada a discutir, disse eu, surpreendendo-me com quão calma soava. Vou tratar dos papéis esta semana. O teu advogado pode contactar o meu. Sara, sei que estraguei tudo, mas talvez possamos tentar terapia. Mesmo que o bebê fosse meu. Mesmo que o bebê fosse teu, interrompi. Eu já teria acabado. Isto não é sobre a Jéssica ou a gravidez. É sobre quem tu escolheste ser quando pensaste que ninguém estava a ver. Isso silenciou-o por completo. Os meus pais juntaram as suas coisas em silêncio. A minha mãe parando para me beijar a testa. Estamos orgulhosos de ti, sussurrou. Por lidares com isto com tanta dignidade. O meu pai apertou-me o ombro. Vais continuar forte. Sempre foste. Depois de saírem, ficamos só eu, a Jéssica, o Aaron e o David na sala de jantar, rodeados pelos restos do que era para ser um jantar de celebração. O silêncio prolongou-se até o Aaron finalmente falar. Preciso de saber sobre a saúde do bebê, disse ele a Jéssica. Historial médico, cuidados pré-natais, tudo. Isto muda as coisas para mim também. A Jéssica acenou em silêncio, finalmente a perceber que a sua elaborada mentira não lhe trouxe nada e custou-lhe tudo. O David desapareceu lá em cima e voltou com uma mala feita à pressa. Parou à porta da frente, olhando para mim uma última vez. Desculpa, disse ele. Por tudo. Eu sei que estás, respondi. Mas pedir desculpa não conserta nada. Só te faz sentir melhor por te ires embora. Depois dele sair, o Aaron ajudou a Jéssica a ir até ao carro. Observei da janela enquanto conversavam na minha entrada durante quase 20 minutos. A linguagem corporal dizia tudo. A distância cautelosa dele, os gestos suplicantes dela, o acenar final de cabeça antes de ele se afastar para o seu próprio carro. Passei o resto da noite a arrumar tudo sozinha, a lavar louça, dobrar guardanapos e guardar a porcelana boa. O silêncio que se instalou naquela noite não era o silêncio sufocante dos segredos. Era o silêncio pacífico da verdade finalmente dita, das máscaras finalmente retiradas, de uma mulher finalmente livre para respirar na sua própria casa. Servi-me de um copo de vinho e sentei-me na minha cadeira favorita, a olhar à minha volta para o espaço que era novamente só meu. O amanhã traria advogados, papelada e conversas difíceis. Mas esta noite, pela primeira vez em muito tempo, sentia-me outra vez. A primeira manhã em que acordei sozinha na minha casa foi como emergir debaixo de água. Sem passos apressados no corredor. Sem duche ligado enquanto eu fazia café. Sem andar em bicos de pés à volta do humor de outra pessoa. Apenas silêncio e possibilidade estendendo-se à minha frente como uma tela em branco. Preparei pequeno almoço para ovos mexidos com ervas frescas da horta que negligenciara durante meses. Enquanto comia ao balcão da cozinha, ainda de pijamas 9 horas da manhã, percebi que não me lembrava da última vez que fizera algo tão simples sem olhar para o relógio ou preocupar-me com o horário de outra pessoa. Os papéis do divórcio foram surpreendentemente simples. O advogado do David era eficiente e profissional.
claramente com vontade de encerrar tudo rapidamente. Não houve discussões sobre bens ou propriedades, nem negociações amargas. O David ficou com o carro dele e com a conta de reforma. Eu fiquei com a casa e tudo dentro dela. Dividimos as poupanças conjuntas a meio e seguimos caminhos separados. 3 semanas depois do jantar, dei por mim sentada no meu estúdio de pintura, o espaço que a minha sogra queria transformar num quarto de bebê. Reclamei-o por completo, montando o cavalete junto à janela onde a luz da manhã era melhor. Os dedos sentiam-se desajeitados ao início, enferrujados por meses de negligência, mas a memória muscular voltou quando comecei a misturar as cores na paleta. Não estava a pintar nada em específico, apenas a deixar o pincel mover-se pela tela na direção que me parecia certa. O azul deu lugar ao verde, depois ao roxo, depois ao amarelo. Cores que não me permitia usar quando tudo na minha vida parecia cinzento. Foi então que comecei a escrever. Não porque tivesse algum grande plano ou mensagem para partilhar, mas porque os pensamentos na minha cabeça precisavam de um lugar onde ir. Criei um blog anônimo chamado Segundas Oportunidades e escrevi sobre as pequenas descobertas que fazia todos os dias. Como era cozinhar o jantar sem me preocupar se outra pessoa ia gostar. Como era ver o que quisesse na televisão. Como era ir para a cama quando estava cansada em vez de ficar acordada à espera de alguém que podia nem voltar para casa. As respostas surpreenderam-me. Mulheres de todo o país começaram a comentar, a partilhar as suas próprias histórias de traição e reconstrução. Algumas estavam a passar por divórcios. Outras tinham sobrevivido a casos. Algumas lidavam com traições familiares que faziam a minha situação parecer simples em comparação. És tão corajosa, escreveu uma mulher. Gostava de ter a tua força. Mas eu não me sentia corajosa. Sentia-me como se estivesse a tropeçar em cada dia, a descobrir tudo à medida que seguia. Força parecia uma palavra demasiado grande para o que eu estava a fazer. Eu estava apenas a recusar desistir. O meu pai ligou numa terça-feira à noite, algo que nunca tinha feito antes. O David é que sempre manteve o contato com a minha família. Devo-te um pedido de desculpas, disse ele sem rodeios. Devia ter visto o que se estava a passar. Devia ter te protegido melhor. Pai, não podias ter sabido. Podia ter feito mais perguntas. Podia ter prestado mais atenção à tua aparência durante aqueles jantares de família. Estavas a desaparecer mesmo à nossa frente e estávamos todos demasiado focados no drama da tua irmã para reparar. A honestidade dele apanhou-me de surpresa. Falamos durante 1 hora, mesmo falamos, como não fazíamos desde que eu era adolescente. Contou-me sobre o casamento difícil dos próprios pais, sobre lições que aprendeu tarde demais para ajudar as filhas a navegar os seus relacionamentos. A minha mãe visitou no fim de semana seguinte, trazendo sopa caseira e ficando para me ajudar a reorganizar o quarto de hóspedes. Enquanto dobrávamos os lençóis juntas, chorou em silêncio. Falhei-te, disse ela. Estava tão preocupada em manter a paz que me esqueci de proteger a minha própria filha. Não falhaste comigo, mãe. Não podias ter impedido as escolhas da Jéssica. Mas eu podia ter feito escolhas diferentes. Podia ter te ligado mais vezes. Podia ter insistido em passar tempo contigo separadamente, e não apenas nos encontros de família onde todos estavam a representar uns para os outros. Estas conversas com os meus pais foram como encontrar partes de mim que tinha esquecido que existiam. A filha que tinha sido confiante e divertida antes de aprender a encolher-se para caber na vida de outra pessoa. O bebê da Jéssica nasceu em dezembro, como previsto. O Aaron esteve presente no parto, soube-o pela minha mãe, mas não ficou. Tinha se mudado de volta para Seattle permanentemente, estabelecendo um acordo de custódia que lhe permitia fazer parte da vida da filha sem ter de reconstruir uma relação com a Jéssica. A minha sogra nunca ligou nem visitou. A irmã do David enviou uma breve mensagem a pedir desculpa pelo comportamento da mãe, mas esse foi o único contato daquele lado da família. A ausência dele sentia-se mais como um presente do que como uma perda. Percebi quanta energia tinha gasto a tentar ganhar a aprovação de pessoas que nunca me aceitaram verdadeiramente. 6 meses depois de o divórcio ter sido finalizado, encontrei-me a escrever uma carta que sabia que nunca iria enviar. Começou como terapia, uma forma de organizar os meus pensamentos sobre tudo o que tinha acontecido. Mas, à medida que escrevia, tornou-se outra coisa.
Uma estranha espécie de carta de gratidão. Querida Jéssica, começava. Provavelmente pensas que te odeio. Provavelmente pensas que vou passar o resto da vida amarga com o que fizeste ao meu casamento. Mas aqui está o que não entendes. Não roubaste a minha vida. Libertaste-me de uma vida que me estava lentamente a sufocar. Escrevi sobre como meu casamento já estava a falhar muito antes de ela se ter envolvido. Como eu e o David andávamos em piloto automático há meses. Talvez mais. Como me tinha concentrado tanto em ser a esposa perfeita que me esqueci de quem era por baixo de todo esse esforço. Cá dentro, a minha casa estava quente, tranquila e completamente minha. Pela primeira vez desde aquele devastador jantar de família, senti-me verdadeiramente feliz. Não a felicidade desesperada e forçada de quem tenta convencer-se de que tudo está bem, mas a satisfação profunda e constante de quem aprendeu a diferença entre estar sozinha e sentir-se sozinha. Tinha a minha verdade. Tinha a minha liberdade. Tinha a minha segunda oportunidade. E isso era mais do que suficiente para construir uma vida. Se esta história de verdades escondidas e força silenciosa te manteve agarrado, até ao fim, carrega no botão de gosto agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Sarah revelou os resultados de ADN naquele jantar perfeitamente orquestrado, vendo as máscaras de todos finalmente caírem. Qual foi o teu momento favorito? Deixa nos comentários abaixo. Não percas mais histórias inspiradoras como esta. Subscreve e ativa o sino de notificações para nunca perderes um novo vídeo.